Cumprimento a amada igreja na gloriosa santa paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Quem está feliz com Jesus nesta noite? Eu estou, irmãos. Eu estou hoje. Eu tenho mais é que agradecer, sabe, irmãos? O Senhor tem feito coisas maravilhosas. Em meio a um mundo cheio de guerra, cheio de violência, o Senhor ainda opera milagres. Né? Mas Ele só opera milagres naqueles que creem. Né? Se nós não praticarmos a nossa fé, né? Acontece na vida de todo mundo e nós vamos ficando para trás, né? Abram as vossas Bíblias em nome de Jesus em Marcos, capítulo 10, dos versos 46. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos em uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? O cego disse-lhe: Mestre, que eu tenha vista. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Um versículo que fala profundamente sobre um homem que venceu as palavras negativas e atravessou até chegar a Jesus. Ele era um homem, né? Os historiadores contam, alguns falam que ele foi cegado por causa da sua família, outros falam que ele é cego de nascença. Mas eu não quero aqui entrar, né, na história da vida de Bartimeu. Eu quero falar o que é o profundo, o oculto e o escondido, para que o Senhor possa entregar para vocês, assim como entregou para ele a cura interior, a cura dos seus olhos, a cura da sua vista. Bartimeu, ele ouviu, ele não tinha olhos, mas ele tinha o quê? Ouvidos. Quando eu não tenho olhos, eu tenho ouvido. Quando eu não tenho ouvido, alguém vai me cutucar para dizer: Jesus está passando. Cutuca teu irmão e diga: Jesus está passando. Não perca a sua bênção. Você já pensou? Bartimeu ficou sabendo e ele esperou ali na beira do caminho. À beira do caminho. E ele ficou ali com uma expectativa muito grande, aguardando o mestre. E ele, logo quando ouviu, porque quando a gente não tem uma coisa, a gente tem outra, irmão. Porque o Espírito Santo, ele cutuca a gente a todo tempo. Aleluia! Então, se você não enxerga, você vai ouvir. Se você não fala, você vai ouvir. O Senhor vai fazer um jeito para você ver ele. Ele podia ter dado a volta. Ele podia ter pegado o caminho mais longo. Mas quando Jesus passa por algum lugar, um milagre tem que acontecer. Quando Jesus passa em algum lugar, ele não fica sem entregar a bênção. Quando Jesus passa, algo tem que mudar. O negócio não vai ficar do mesmo jeito, não vai ficar bagunçado e vai ter que ter cura. Porque quando Jesus passa, ele tem propósito. E ele passando rodeado de gente. Olha aí. Aquele monte de gente, uns atrás dele porque o amava, outros por interesse de cura. Bartimeu, ele foi porque ele cria. Ele sabia, porque ele já tinha ouvido que o mestre curava. Então, ele mesmo na sua circunstância, ele correu para lá. Poxa, vou esperar Jesus. Quando ele ouviu, ele começou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora escuta só, o povo tudo na orelha de Jesus. O povo tudo ali: Jesus, Jesus, isso, aquilo, outros discípulos, apóstolos, tudo ali. E Bartimeu se esguelando de gritar. Para você ver que como o ouvido do nosso Senhor é sensível. Então eu não preciso gritar muito para ele ouvir. Mas se for necessário, eu tenho que berrar para ele ouvir, dependendo do tamanho do milagre que eu preciso. Glória a Deus. Aí eu olho para você e digo agora: qual é o seu milagre que você precisa? Qual a bênção que você necessita?
ele deu um passo de fé, um passo de que ele ia receber a bênção e um passo de que ele acreditaria de que poderia acontecer. E aí, quando ele chegou ali, obviamente, todo lugar tem um impedimento. Não poderia ser diferente com ele. As pessoas começaram a impedir ele de chegar perto de Jesus. As pessoas começaram a criticar ele, porque ele tinha capa, e naquela época, aquela capa significava algo muito ruim, um mendigo. Era o governo que liberava, segundo os historiadores aí, aquela capa para quem era morador de rua, e ela servia para cobrir do frio, servia para forrar no chão, para as pessoas que eram, hoje dizendo, moradores de rua, cego, mendigo, doente, às vezes aleijado, enfim. Então essa capa, ela significava uma derrota na vida da pessoa. Olha aí, meu Deus. Essa capa era algo muito ruim. E Bartimeu tentando se chegar perto de Jesus. E ali as pessoas impedindo, as pessoas criticando, as pessoas, e agora eu te digo, se Bartimeu na época de Jesus, com Jesus ao vivo e a cores, ele foi criticado, irmão, imagina eu e você. Olha aí. Você sabe o que eu quero dizer para os irmãos dentro dessa mensagem? Nós não podemos desistir por causa das vozes que nos rodeiam. Você lembra de Moisés? As pessoas, aqueles homens e mulheres atormentaram tanto o ouvido daquele homem, que chegou o momento que o Senhor falou: meu filho, troca na rocha. Ele foi lá e toma-lhe cacetada na rocha. Eita, olha aí. Você sabe por quê? Porque as vozes acabam impedindo a nossa bênção de chegar até nós, porque nós perdemos o controle. E aí o Senhor diz para você nessa noite: não perca o controle. Deixa quem quiser falar, falar. Porque se o Senhor tiver que fazer, Ele vai fazer. Não há impedimento para aqueles que servem o Senhor. Bartimeu ainda não servia, mas o milagre dele estava perto de chegar até ele. Eu consigo conjecturar na minha mente Jesus longe, ele ouvindo a multidão. E eu consigo imaginar Bartimeu gritando e as pessoas ali atrapalhando ele de se achegar até Jesus. Mas o Senhor é diferente. Ele sente, ele não ouve a sua voz, ele conhece e sonda o seu coração. Poderia estar 200 quilômetros, porque o Senhor já havia de passar por lá, porque ele já sabia que alguém precisava do milagre. Ele sabia que alguém necessitava dele. Porque é como um imã, né, pastor Edmilson? Lembra lá da mulher da praia, é um imã. O Senhor, ele sabe quem realmente quer. O Senhor, ele sabe quem realmente busca. O Senhor realmente sabe quem vai seguir ele em verdade. E dessa maneira, Bartimeu conseguiu ali se aproximar, porém, as pessoas ainda o impedindo. Até que Jesus disse: opa, manda que ele venha. Mas Senhor, manda que ele venha. E chegando lá até Jesus, o Senhor Jesus disse: ué, o que queres que eu te faça? Bartimeu disse que ele queria. E o que ele fez, irmão? Assim que o Senhor abençoou ele, a primeira atitude que ele teve foi, a segunda foi lançar a derrota da vida dele. Ele tirou a sua capa. Aleluia. Ele lançou fora aquilo que impedia ele de ser bem visto pela sociedade. Ele tirou o impedimento que impedia ele de entrar nos lugares. Ele tirou o impedimento que era aquela capa maldita que impedia ele, que trazia ele como um doente em meio à sociedade. Quantos de nós estamos recebendo a cura, estamos recebendo o milagre e andamos como mendigo, irmãos? Andamos como pedinte, ainda continuamos carregando a capa da doença, a capa da necessidade, sendo que o Senhor já mandou você tirar ela faz tempo. E ainda nós, com os olhos fechados, continuamos andando da mesma maneira, sendo que o Senhor fala: eu já te curei, a tua fé te salvou. Bartimeu, ele teve uma atitude, ele gritou. Ele insistiu na sua bênção. Ele insistiu naquilo que ele queria. O Senhor, ele fala para mim, para você nessa noite: continue gritando, continue pedindo, continue orando, continue buscando. Os seus joelhos podem até
cansamos de gritar. E às vezes nós achamos que o Senhor não está ouvindo a nossa oração. Mas o Senhor me trouxe aqui nesse convite, nesta noite, para dizer para você que hoje a cegueira acabou. Comece a largar e a tirar a capa do impedimento, porque o Senhor quer fazer milagres e maravilhas sobre a tua vida. Glória a Deus. E às vezes, irmãos, nós vamos, recebemos o milagre, recebemos a bênção e voltamos com a capa para casa. Aí como que capa, pastor Regina? Que capa? A capa da murmuração. Será que vai acontecer? Será que aquela palavra foi realmente Deus? Será que o Senhor falou comigo? A palavra do Senhor nunca volta vazia. Ele toca sempre ao coração de alguém. E a primeira pessoa a tocar é o pregador. A primeira pessoa que o Senhor fala, olha, leva lá, mas recebe também. Aleluia. Porque muitas das vezes nós olhamos para os problemas ao derredor, olhamos para as murmurações ao derredor, olhamos para o problema da igreja, olhamos para o defeito do pastor, olhamos para os defeitos que tem dentro da igreja e esquecemos de olhar para o principal, que é Jesus passando dentro da igreja. Aleluia. Nós esquecemos que Jesus passa no meio de todo o culto, ele não faz acepção. Aonde há um ou dois clamando, ele está no meio. E nós estamos aqui como testemunha da palavra do Senhor. Amanhã você vai falar, poxa, eu ouvi, mas não pratiquei. Nós precisamos praticar. O Senhor, ele fala aqui no altar, abre os seus olhos. Se ele está falando para abrir os olhos, é porque alguém ainda está com os olhos fechados. Às vezes incredulidade, às vezes medo de receber, às vezes medo das pessoas falarem. Porque o que mais nos atrapalha, irmãos, é aqui, ó, principalmente no lar. As pessoas nos apontando. Poxa, agora você é crente? Ai, agora você vai lá. Mas você é crente e está acontecendo tal coisa, você é crente e está doente, irmão. O Senhor, ele não nos deu um copo de limonada e nem uma rede para descansar. Ele nos deu a espada para guerrear. E todos os dias nós vamos guerrear. Às vezes você pode ser mal visto. Lembra de Saulo? Saulo, ele virou pau. Só que teve uma pessoa na vida dele que se chamava Barnabé. E esse homem, ele era um missionário muito abençoado. E você sabia que esse homem, muito simples, muito humilde, se não fosse por Barnabé, Paulo não tinha se adentrado ali dentro dos apóstolos, porque o povo tinha medo de Paulo, não acreditava na sua conversão. E às vezes você entra dentro da tua casa, tem o povo criticando a sua conversão e não acredita que você está servindo em verdade e espírito. E aí o Senhor vai e coloca um Barnabé na sua vida e diz assim, vai lá e fala que ele se converteu, porque eu sou testemunho vivo. E através de um homem e uma mulher de Deus, através de Barnabé, ele foi feito muitas obras. E Paulo saiu daquela escuridão na qual o mundo o acusava. O mundo o acusava. Sempre o Senhor vai enviar um Eliú, assim como enviou o Eliú na vida de Jó. O Senhor sempre vai enviar alguém. No caso de Bartimeu, o Senhor enviou Jesus. A figura de Jesus, ele foi até lá. Você já percebeu que o Senhor não procura ninguém perfeito? Jamais. E por que nós queremos ser perfeito e não vamos ser? Porque Jesus, ele quer o imperfeito para tornar perfeito para ele. Aleluia! Não tem que ser, não consigo, não vou, eu não consigo. Vai conseguir, porque foi Jesus que te chamou. Amém. Se foi ele se responsabiliza. Eita. Não precisa ter medo, porque ele vai na frente. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ele ordena os anjos para contigo lutar. E abre a porta e ninguém mais vai fechar. Ele trabalha de noite e de dia. Caminha comigo e com você. E agora nós ainda vai temer a bênção? Não. Já pensou se Bartimeu desistisse, né? Por causa da multidão, né, pastor? Fala pra mim aqui. Quem nunca parou por causa de falatório? Ai, irmão. Eu já quis, mas o Senhor não permitiu. Porque é tanta, né, pastor Roberto? É tanta, não vai. Imagina aquela. Não, pode parar. Pode parar. Não. É um vem, não, mas pelo amor de Deus, ali não, é pastor. Olha o pastor. É aqui. Não.
Aí você já tem que olhar e falar, está repreendido em nome de Jesus. Vai, treva. Sai de mim. Quem que faz você não confiar? Verdade, Pai. Quem que faz você não acreditar? É o inimigo. É o inimigo. Não é para você bater no fulano nem no ciclano, irmão. Porque você tem que olhar com olhos espirituais. Olha lá e vê que é Satanás puro. Ele opera para você desistir da sua bênção. E nós, às vezes, de olhos vendados, como a Yara pregou esses tempos lá, a gente perde a nossa bênção por causa dos ombros. Mas Bartimeu não. Até tentaram, mas a sua fé era maior do que as vozes. A sua fidelidade, a sua coragem era muito maior do que aquelas muitas vozes. Se Bartimeu desistisse, ele não ia ser curado. Jesus, ele não faz a obra para quem está prostrado ou procrastinando. Não, irmão. A gente quer um emprego e fica dormindo na cama até 11 horas da noite e fica esperando o Senhor mandar um emprego do céu. O Senhor não vai mandar enquanto você não tomar uma atitude. Bartimeu não ia ser curado se ele não tivesse uma atitude. Ele teve uma atitude. Ele correu atrás da sua bênção. E o que você está esperando para correr atrás da sua bênção? Glória a Deus. O que você está esperando para falar com aquele que pode liberar a sua bênção? Bartimeu, ele não foi atrás de ninguém. Ele foi. Alguém está do lado dele aqui? Não. Ele foi guiado pelo anjo do Senhor, ali, o Espírito Santo, mas ele teve uma atitude, ele quis. Ele quis receber a cura. E quando você quer receber, irmão, quando você pratica a sua fé, meu filho, não tem como o Senhor não fazer. Não tem como o Senhor não fazer. Você sabe o que o Senhor está falando para a igreja? Levanta-te e corre atrás da sua bênção. Tome uma atitude em nome de Jesus, porque Ele tem coisas maiores e melhores para você. Não fique prostrado aguardando cair no céu. Caminha, vai atrás. Bartimeu, ele tinha uma deficiência e nem por isso ele parou no meio do caminho. Ele ouviu e ele já correu para onde ele vinha receber a bênção. Ele não parou para perguntar, será? Ou vai? Ou não vou? Será? Não. Ele não teve dúvida de que ele seria curado de imediato. Você entendeu o recado? A gente tem medo, a gente acha que vai ser difícil, mas não podemos desistir. Porque quando a gente chora, Ele está conosco. Quando a gente está cansado, Ele está conosco. Então, não desista, meus irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade e o carinho em nome de Jesus.